Para iniciarmos a construção do nosso fogão a lenha sustentável ecológico, a gente tem que definir primeiro o chão onde ele vai ser construído, né? De preferência a terra batida, para poder suportar o peso posteriormente. A gente separa os tijolos, em média um fogãozinho desse a gente está trabalhando com 40 tijolos e mais ou menos um carrinho de barro de construção e filito. Filito é uma argila que existe, que tem uma contaminação de ferro muito grande. Ele é usado na construção civil para dar mais dureza no cimento, né, e aumentar o processo de endurecimento. Então aí a gente começa definindo as medidas do nosso fogãozinho, né, com a trena. Isso a gente pode ter nos primeiros tijolos uma abertura de 30 centímetros, né, para os dois conjuntos de tijolos primeiros. E o último, que fica na boca, na abertura, mais ou menos uns 20 centímetros, dependendo para que vai ser esse fogão, né? Então, como a gente está pensando no fogãozinho para construção, para marisqueiras poderem cozinhar o seu marisco, então aí a gente aumenta essas medidas, né? Essa abertura. Mas de preferência que eles possam se encontrar depois nas amarrações. E aí a gente vai aumentando ele, colocando pelo processo de amarração um em cima do outro. Aí eu estou definindo aqui essa construção para saber realmente onde vai ficar cada tijolo. E aí a gente vai colocando até a gente ter uma definição completa, né, de abertura e de fechamento do fogão ecológico sustentável. Os tijolos são tijolos simples de olaria, usados na construção civil, né? De preferência deve estar bastante queimado, né? A maioria desses tijolos eles não chegam a 1000 graus, então há a possibilidade de haver o coração negro. Coração negro é quando você queima algum artefato cerâmico, ou tijolo, ou qualquer peça cerâmica, e não chega na temperatura ideal, que geralmente é de 850 a 900 graus. Aí quando você quebra esse material, dentro ele está negro, ele ainda tem muita concentração de carbono, né? Você mistura o filito logo após, com a medida que eu dei de mais ou menos um carrinho de mão de barro de construção e 6, 7 colheres de filito. Se mistura bastante, com a ajuda de uma colher, ou com uma pá, ou uma enxada, e aí você mistura com um pouco de água para que ele fique bem homogêneo, e aí você começa a construção do forno, respeitando sempre a distância do tijolo um em cima do outro, para que eles possam ter uma amarração de segurança, que faz os tijolos não desabarem, né? Protege bastante. Então, como esse é um vídeo explicativo, não é um vídeo assim totalmente oficial para as redes sociais, que é para vocês que estão olhando como vocês vão construir, como a gente vai construir esse processo nas comunidades, é muito simples. Você pode fazer, desfazer, mas ele dura bastante. Ele não racha, tá? Por causa do filito, que também dá essa possibilidade de plasticidade, não muita plasticidade, mas o barro ele tem bastante concentração de areia também, faz com que ele não rache. Então por isso que, assim, em alguns casos se usa o açúcar cristal, né, na construção de fornos de pizzaria, esses fornos rústicos para poder cozinhar, assar bolo, se usa o açúcar, né, que o açúcar ajuda a massa a resistir ao calor excessivo. Mas na cerâmica a gente geralmente usa a areia, né? E aí todo o processo de construção do forninho vai acontecendo, você fazendo a amarração com a mão mesmo, sem problema nenhum. O filito ele não é tóxico, e nem o barro que você está usando, é tudo natural, porque a gente está trabalhando com uma ideia de sustentabilidade, redução de calor, né, no lado externo, né? A gente está trabalhando com mais concentração dentro do fogão, para que a panela, o caldeirão, receba mais calor e esse calor não seja
liberado para fora, fica concentrado dentro do fogãozinho para facilitar a vida das marisqueiras, dos pescadores. Então a gente brincou desenhando esse fogãozinho com essas finalidades, né? O uso racional da lenha, a redução da emissão de carbono, a proteção da mulher, da marisqueira. Geralmente são marisqueiras que trabalham faz esse cozimento, então que se proteja mais do calor, né? E que tenha uma queima eficiente, né? Uma concentração de calor mais dentro do fogão e não fora, como atualmente, né? É disposto vários blocos na lateral e 2 aberturas onde as lenhas se encontram, e o calor é liberado de forma irregular e pode haver queimadura nas pessoas, acontecer acidente. E ele tem uma amarração, esse novo fogãozinho, que é totalmente seguro. Então ele está aí já pronto nesse modelo que a gente desenvolveu para ser construído e modificado, aceitando novas sugestões do seu formato. E tá aí o fogãozinho sustentável ecológico.